Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Hoje nós vamos continuar o capítulo 24 de Mateus e vamos dos versículos 15 a 31. Nesse trecho, Jesus fala sobre tempos difíceis, perseguições, enganos e tribulações. Ele alerta para a importância da vigilância espiritual e do discernimento diante das dificuldades e falsas aparências. Também fala sobre a vinda do Filho do Homem, trazendo esperança, justiça e restauração. Oremos. Pai amado, guarda nosso coração em meio às dificuldades e aos enganos do mundo. Que eu permaneça firme, vigilante e conectado com a sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Dia 142. Estamos seguindo, né? A grande tribulação. Marcos 13, 14 a 24 e Lucas 21, 20 a 23. Versículo 15. Quando, pois, vocês viram situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Isso também está em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Versículo 16. Então, os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. Versículo 18. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Isso também está em Daniel 12:1 e Apocalipse 7:14. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 25. Eis que tenho prédito isso a vocês. Versículo 26. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Marcos 13, 24 a 27, Lucas 21, 25 a 28. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará. Isso também está em Isaías 13, 10, Ezequiel 32, 7 e Apocalipse 6, 12, 13. Deixa eu voltar aqui. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. Isso também está em Daniel 7:13, Apocalipse 1:7, Gênesis 6:5-8. Gênesis 6:5-8. Não está em Gênesis, não, desculpa, tá, meus amores? Só em Apocalipse e em Daniel. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. E a gente vai parar aqui e amanhã a gente continua. Analogia. Luz em tempos difíceis. Jesus mostra que haverá momentos difíceis, tempos em que muitas pessoas perderão pelo medo, pela confusão ou pelas falsas promessas. E isso também acontecerá dentro da vida emocional e espiritual. Às vezes enfrentamos período em que tudo parece incerto, os caminhos, as respostas, as pessoas, o futuro. Mas Jesus nos ensina algo poderoso: permanecer atento sem perder a esperança, porque a escuridão não é eterna. A tribulação não é o destino final. Depois da noite, a luz volta a surgir. Também aprendemos que nem toda voz que parece espiritual vem realmente de Deus. Por isso, discernimento é essencial. Nem tudo que emociona edifica, nem tudo que impressiona transforma. Quem permanece conectado à verdade encontra direção, mesmo em meio à confusão. Então, às vezes, nós passamos por tribulações e às vezes a gente, escuta situações. Hoje a gente precisa até tomar muito cuidado, porque nas redes sociais tem muita coisa. Tem informações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é situações. E às vezes a gente vai cair nessas falsas mentiras, ou nessas enganações, ou até mesmo nessas falsas profecias. Porque às vezes nem tudo, que está ali nos emocionando vai edificar. A gente precisa ter discernimento essencial, porque nem tudo que está nos impressionando é algo que irá nos transformar. Por isso que a gente precisa estar sempre conectado com a verdade. E mesmo que essa conexão nos faça encontrar direção em meio à confusão que nós estamos. Porque às vezes Deus nos envia a situações, a lugares, a pessoas para que a gente possa encontrar essa saída. Mas a gente precisa ver, isso faz realmente sentido? Isso realmente tem lógica? Aí sim a gente pode olhar para uma edificação ou uma transformação dentro daquilo. Reflexão do dia. Tenho buscado discernimento espiritual ou apenas respostas rápidas? Minha fé permanece firme, mesmo em tempos difíceis? Será que às vezes eu quero uma resposta, eu quero ouvir? Esses dias eu estava vendo um vídeo aleatório no Instagram e falava assim: eu prefiro conversar com a IA do que com a psicóloga, porque a IA ela fala o que eu quero ouvir, a psicóloga não. É bem isso. Será que eu estou buscando respostas para que eu possa ter um discernimento espiritual? Será que eu permito Deus falar comigo mesmo que Ele me dê uma bronca? Ou eu estou só buscando as respostas rápidas? Ou eu só estou buscando aquilo que eu quero ouvir e não o que Deus quer me falar? Porque às vezes um pai, ele não fala algo que a gente quer ouvir. Ele fala algo que a gente precisa aprender. E diante disso, eu preciso ficar firme.
mesmo em tempos difíceis, mesmo quando o pai me fala coisas difíceis ou me coloca em situações difíceis, né? O pai não colocava a gente de castigo, né? Na minha época se batia, mas nas épocas de hoje tem castigo. Mas e aí? Quando você fica de castigo, é um tempo difícil, não é? Quando você ficava, né? Porque não tem criança que fica ouvindo isso aqui. Mas quando você ficava de castigo, quando você apanhava, não doía? Não era ruim? Então é a mesma coisa. Às vezes o pai nos coloca em situações porque precisa ter um aprendizado. Porque às vezes os caminhos difíceis, eles vão nos edificar, vão nos manter na prova da fé, da confiança e vai nos dar aprendizado. Exercício da fé do dia. Afaste-se por alguns minutos das distrações externas hoje. Ore pedindo discernimento e paz. Escolha alimentar sua mente com algo que fortalece sua fé. A luz de Deus continua brilhando, mesmo nos tempos difíceis. Então, olhe ali o que você precisa alimentar. Qual é o alimento e o discernimento que você precisa ter para encontrar a paz. Ontem eu estava dando aula e eu estava falando sobre isso na aula, que às vezes, para a gente estar melhor, a gente precisa viver melhor, de dentro para fora. Porque se eu começar a olhar para as coisas lá fora, aqui dentro vai continuar sujo. Agora, se eu olhar para dentro de mim, começar a me purificar, elevar meus padrões, meus pensamentos, meus sentimentos, trazendo confiança, fé, com certeza o mundo lá fora não vai parecer tão ruim assim. Não vai parecer tão difícil assim. Porque o reino de Deus não está dentro, não está de fora para dentro. O reino de Deus está de dentro para fora. Você vai ver Deus agindo, as coisas boas acontecendo, e você vai entrar no reino do Pai quando isso for daqui de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Oremos. Senhor Deus, fortaleça minha fé e meu discernimento, que eu não me perca pelo medo, pelas distrações ou pelas falsas aparências. Ensina-me a permanecer firme na tua verdade e na tua vontade. Em nome de Jesus, agradecemos por esse dia, que seja uma sexta de discernimento e de conscientização para com as suas palavras. Amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Estejam aí na consciência do Pai sempre, buscando entender que as coisas externas, elas são só uma forma de padrão do nosso interno. Se dentro de você estiver bem, fora de você também estará. Se dentro de você estiver ruim, fora de você também estará. Assim é o caminho que nós vamos vivenciando, porque às vezes nem tudo que nos emociona vai edificar e nem tudo que nos impressiona vai transformar. Por isso que o discernimento é essencial. Por isso que a conexão, a verdade nos mostra a direção, mesmo quando nós estamos em meio às confusões do dia a dia e das atribulações. Amém? Um ótimo dia. Até amanhã.